Bom, seja Beleza. bem-vinda. Matemática é a melhor. Gente, vocês fazem o melhor curso que existe. E eu sou matemática, então eu não posso ir contra. Então, primeiro, deixa eu só falar aqui boa noite, tá? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Yuri, eu sou o professor de vocês. E aí eu tô falando agora porque eu vou começar a gravar, tá? Alguém tem alguma coisa contra a gravação? Não, Tudo nada contra. tranquilo? Obrigado. Não, nada contra. Então eu vou gravar até para deixar para os colegas de vocês, né? Para quem não pôde estar presente. A gente sabe o jeito que é difícil, né? Vir aqui presencialmente, todo mundo trabalha, tem um monte de coisa, né? Tem filhos. Então por isso que eu vou sempre gravar e deixar a aula lá gravada. Então, só explicando aqui o jeito que eu pensei, né, na nossa sala, é o seguinte. Então, a nossa sala aqui, né, geometria plana, sejam bem-vindos. Aqui é o que a gente vai estudar em Menta. Eu fiz esse desenho aqui para vocês saberem o que, que a gente vai estudar e o que, que você vai ter que fazer. Então, aqui a gente vai começar com segmento de retas e ângulos, né? Definindo como é que é. E depois vocês vão ter que fazer os. Vai ler o texto, atividade, ler o texto e atividade. Por que, que eu coloquei essa estante atividade? Gente, é o jeito de eu cobrar a presença de vocês. Então, assim, o jeito de eu ver que realmente vocês estão estudando é com as atividades, tá bom? Então, por isso que cada um dos textos tem uma atividade. Eu tentei colocar atividade simples, só mesmo para ver se você leu o texto, se entendeu ele, tá? É, porque a ideia aqui é bem autônomo, né? Vocês que têm que. Aqui você mesmo que busca seu conhecimento, tá? Ah, Certo. deixa eu só ver aqui quem perguntou sobre. Aqui. Eu queria diminuir isso aqui, mas não consigo. Então, aqui, boa noite. Eu ainda não participei dessa atividade. Já encerrou qual atividade? Pode abrir aí o microfone. Ah, tá. Atividade colaborativa. Gente, ela tá aberta, tá? Até, até eu vou abrir lá até segunda-feira para vocês enviar uma pergunta sobre o conteúdo. E aí vocês vão lá ter. Todo o nosso tópico tem 3 semanas, tá? Todo tópico vai ter 3 semanas. E aí, nas semanas que vem, você responde a pergunta, tá? Mas pelo menos enviar a pergunta, vocês têm que enviar antes para dar tempo do colega responder, tá bom? Eu o quê? Eu entendi. Deixa eu só tentar ler aqui o. Ah, entenderam, né? Isso, fim de semana vai ser para isso. Quando eu falo de atividades que já foi passada, é a atividade do bloco. Assim, o estudo é pessoal de vocês. Eu quero gravar um vídeo explicando o conteúdo dessa primeira semana, tá? Lá para segunda-feira eu posto para vocês, para ajudar um pouco a estudar. Mas eu quero que vocês aprendam a estudar também no texto, tá? E fazendo atividades, para ver se realmente aprende as coisas mais fácil, tá bom? Alguém tem dúvidas sobre as atividades? Anota. A nota vai ser: essas atividades que vocês estão fazendo vale 2,5 pontos, somando tudo. A atividade. E aí, no final de cada tópico, vai ter essa atividade colaborativa, né, que vocês estão fazendo, e vai ter uma lista de exercício que vai ser aberta aqui para vocês no dia 9. Então, essa também vai valer 2,5 pontos, somando as quatro, né, que vai ter. No final de tudo, você vai ter que fazer um trabalho e vai ter uma prova. Cada um vale 2,5 pontos também. Então, as atividades é 2,5 pontos. As listas de exercício no final de cada tópico, com essa colaborativa, vale 2,5 pontos. O trabalho final vai valer 2,5 pontos. E a prova final, que eu vou abrir para vocês, vai ser um questionário, vai valer 2,5 pontos, tá? Esse trabalho vai ser o seguinte: vocês vão ter que gravar uma aula para mim.
vocês vão escolher um problema de geometria, tá? E aí vocês vão explicar o conteúdo que vocês vão usar para responder esse problema e vai responder ele no final, tá? Então é como se fosse uma aula, uma videoaula. Ou vocês gravam, pode gravar o celular assim, com a mãozinha, ou vocês arrumam um computador, ou pede para alguém gravar vocês no quadro, do jeito que vocês acharem mais interessante, tá bom? Mas isso é pro final, é no final do curso que eu vou abrir essa atividade, beleza? E aí eu explico ela com mais detalhes. Dúvidas até agora? Nenhuma. Não? Pessoal, e eu quero, assim, nessas atividades, principalmente essas que vocês estão fazendo colaborativa, tenta colocar questões mais discursivas. Eu quero ver que vocês têm que ter a capacidade de interpretar problemas e de responder eles, né? Então, vamos supor, um professor te passou um problema, você tem que ter essas duas capacidades. Por quê? Vocês vão ser professores, né? Então, vocês vão preparar alunos para a Olimpíada de Matemática. Então, você tem que ter uma boa interpretação de texto. Não tem como um professor não ter um professor de matemática, não, ele tem por obrigação ter uma boa interpretação de texto, tá? Não tem como. Porque os alunos vão vir com questões do Enem, vão vir com questões de Olimpíada para vocês tentar resolver. E vocês têm, né, como bons professores, preparar os alunos para vocês, para o BMEP, para o MEG, para o Enem, né, para o PAS, para quem é de Brasília. Então é isso, né? Então não tem como fugir, tá? Então hoje, beleza? Jurailde, pode falar. Tá. Yuri, você fica aqui no campus de Goiânia também? E existe a possibilidade da gente tirar dúvidas ou alguém que possa atender nós lá? Assim, nós, eu digo eu, por exemplo, eu tenho dificuldade com desenho, né? E geometria Claro, plana. Jaraio, já a hora que você quiser. Eu tô lá. Você mora aqui perto do Campo Samambaia? Não, mas eu tenho um fácil acesso. Eu moro aqui em Aparecida de Goiânia. Sim, mas a gente está aqui no Campo Samambaia, tá? Só me Uhum, procurar na minha sala. Minha sala é a 215. uhum. E aí eu tô lá segunda, quarta e sexta, é certeza, à tarde e à noite. Eu vou dar aula até 10 horas da noite lá, tá? Ah, Mas não, e aí eu sempre passo pelo Campo Samambaia. Ah, tá. Se você passa por lá, você me manda um e-mail avisando que tá indo lá na sala, que aí eu tô lá com certeza. Então Esperando, tá bom. tá? Tá bom? Sem problemas. E pode ir. Ah, outra coisa, tem os monitores também que podem te ajudar, tá? Deixa eu olhar aqui para você. Eu ainda não consegui me inscrever em monitoria online. Eu tentei, a Maylene me ajudou, mas eu acho que tá com problema ainda. Na verdade, ela falou que ele estava resolvendo. Eles mandam um link para a gente entrar na aula, mas a gente não consegue. Tá. Deixa eu te falar aqui. Jurailde, aqui no site do IME, você vai entrar nele, né? Aqui tem o ensino, aqui tem monitorias, tá vendo? E aqui, ó, é edital, resultado preliminar, horários das monitores. Então, você vai pegar aqui, ó, espera abrir, né? Jurailde, aqui tem o horário de todos os monitores todos os dias. Hoje é que dia? Sexta, né? Sexta, dia 4. Então, sexta-feira, aqui, ó, sexta-feira tem esses monitores. Então, aqui de geometria plana, ele atende às 5 horas, o Augusto de geometria plana. E aí você clicou nele aqui, ó, ele vai ser remoto pelo Uhum. Moodle do IME, tá? E aí você entra Então, aqui nesse Moodle. É, tava tendo problema para a gente ainda, que a gente clicava aí para poder ir, né? Mas aí não estava indo. Aí a Maylene ia ver com a ah, coordenação. e aí você resolve isso. Agora, por exemplo, vamos supor que você quer falar com o monitor de cálculo 1. Aqui tem um monte de monitor de cálculo 1, você tá vendo? Uhum, E aí é só você clicar, por exemplo, em qualquer um deles. E aqui vai uhum. estar, ó, ele é no Centro de Aulas A, CAA é Centro de Aulas A, tá? E Aí esses é presencial. hã? Esse seria presencial. Tem presencial e tem também pela sala do Moodle, tá? Tem os dois. Aqui tem o link do Eu tenho uma remoto. dificuldade. E aí, Eu tô com, Hã?
eu estou com uma dificuldade ainda para online, eu preciso de ver a pessoa falando para me compreender, você Não, entende? pode procurar qualquer um desses aqui que eles não vai recusar você de atender você, tá? Tem Tudo uns bem. que atende, inclusive, lá no centro, se for melhor para você, lá no universitário, tá? Uhum. E também tem ali no. Sabe onde é o EG, em Aparecida? É, eu moro do lado. É, lá também funciona. Você pode ir lá e perguntar o horário dos monitores, tá? Uhum. Tá, aí, vou perguntar, porque eu estou bem aqui do lado. Lá tem monitor também, tá? E aí fica, talvez é bem mais fácil acesso para você. Só que lá eu acho que não vai ter geometria plana, porque lá é só engenharias, né? Então lá deve É, ter de cálculo um de GA, isso é certeza. é, é. Imaginei mesmo, só GA e cálculo 1. É, Então, então mas então tá bom, obrigado pelas informações. você Eu vou me pode. organizar para mim presencial, porque eu tenho essa dificuldade, eu preciso de ver a pessoa falando para mim poder compreender. E se você tiver dúvida, dependendo da dúvida, pode ir em qualquer. Lá tem a sala dos professores, pergunta se os professores têm lá, eles vão recusar te atender, não, tá? Porque Então tá bom, a maioria vai de manhã e fica lá até a tarde para almoçar. tudo bem. Obrigada, professor. Nada. Então vamos lá? Beleza? Pessoal, então assim, esses exercícios eu quero que vocês façam ele mais escritos, tá? E uma ferramenta que eu adoro e eu acho que vocês têm que usar é o tal do Maple, é o tal do Moodle, do GeoGebra, desculpa. O GeoGebra é esse site aqui, ó. Você vai apertar geogebra.org, tá? E você vai iniciar aqui, né? Iniciar a calculadora. Para vocês que estão fazendo GA, meu computador tá lento, gente, porque eu tô gravando e aí ele fica mais lento, tá? Então, aqui, ó, aqui tá o. Para quem vai fazer GA e cálculo 1, ele é maravilhoso, tá? Por quê? Dá para você colocar uma função aqui que você quiser, ele vai desenhar, não sei se o professor já está usando. Por exemplo, e elevado a x. Ele desenha o gráfico dela. Ou você pega aqui uma x vezes cosseno de x. É só escrever, tá? E aí ele também desenha o gráfico aí para vocês. Então, para estudar cálculo 1, vocês têm essa ferramenta, tá? Que vai ajudar vocês bastante. O que é bom, ele calcula a derivada, para quem está aprendendo derivada, para você usar como. Lógico, gente, não é para você fazer a prova por ele, é para você usar ele como gabarito, por exemplo, e ajudar você a estudar, tá? Então aqui já ela aparece a derivada de graça, beleza? Então esse é o GeoGebra. Vocês conheciam? Eu não, passei a amar ele agora. Então, ele é maravilhoso, tá? Ele vai desenhar o gráfico. Outra coisa que ele desenha também, geometria analítica, né? Vamos supor que você quer fazer uma. Você está estudando cônicas. Vamos supor que você quer fazer Sim. aqui, ó, uma. Cadê? Cônicas aqui, uma elipse. Então você dá os dois focos, tá? E aí ele vai te dar a elipse que tem esses dois focos. O que é melhor ainda, ele te dá exatamente a equação da elipse que você vai precisar encontrar aí quando você for estudar GA, tá? Vai ser Ele, legal também para vetores, né, professor? sim, vetores ele também faz maravilhosamente bem. Se você colocar o V minúscula igual, vamos supor, 1, 2, ele desenha o vetor. Se eu colocar a letra maiúscula igual a 1,2, tá? Ele vai desenhar o ponto, tá? Então ele entende que letra maiúscula é ponto, letra minúscula é vetor. Vetor. Ou você pode, por exemplo, vamos supor que eu tenho ponto A e meu ponto B, eu coloco ele como sendo 3 e 2, né? Vocês estão vendo vetores? 2 e... Vamos ver em geometria plana, em GA. Ah, tá. Então vamos supor que você tem esses dois pontos. E aí a gente tem o vetor determinado por eles, né? Que começa no B, no A e termina no B. E aí é só você escrever vetor, abre parênteses, você quer o vetor do A até o B, tá? E aí ele vai desenhar lá a setinha que você quer.
beleza? Só que isso aí vocês vão aprender na frente, então eu não vou mexer com isso não, tá? Só tô fazendo propaganda aqui pro programa. Aqui é a parte gráfica. A intenção é estudar o quê? Geometria, né? Então a gente vai para isso aqui. Então aqui ele já tem os elementos principais da geometria, que é ponto, segmento de reta, reta, polígono, polígono, e pode ver que a malha sumiu, porque a gente não usa malha para estudar geometria plana, né? Então vamos supor que eu tenho dois pontos, né? Se vocês for na teoria aqui, ó, de então na teoria aqui de vocês, eu mostrei para vocês, cadê? Vamos ver aqui retas, né? Conceitos de segmentos de reta. Então aqui, ó, no axioma aqui, ó, se P está aqui, ó, deixa eu ver. Dois pontos distintos, a união do conjunto desses pontos com o conjunto de pontos que está entre eles é o que a gente chama de segmento de reta, tá? Por dois pontos passa quantas retas? Professor, Diga. tem uma pessoa com a mão levantada. Ah, desculpa, pode falar. Foi eu, professor, mas você foi sem querer aqui. Foi sem querer, né? Então, aqui na teoria de vocês, a gente viu que dois pontos, ele determina uma reta, né? Lá no começo, na noção primitiva, né? Acho que está em noções primitivas, desculpa. Parece que eu me lembro que em dois pontos passou a única reta, é isso? Isso, né? Uhum. Aqui em noções primitivas, né, a gente tem o postulado, dois pontos distintos determinam uma única reta. Então, o GeoGebra já faz isso. Eu tenho dois pontos, não tenho? Então, qual que vai ser a reta que é determinada por ele? Você clica em reta e clica nesses dois pontos. Ele já dá a reta que está entre dois pontos, tá? E assim vocês vão usar isso aqui para responder as perguntas, tá bom? Ajuda bastante. Tá? Então, vamos tentar ver agora exercícios e vou usando o GeoGebra para ajudar a responder, tá? Então, aqui um exercício, né, sobre segmento de reta. Aqui tá. Os segmentos AB e BC, os segmentos AB e BC e o segmento BC e CD são adjacentes. O que são segmentos adjacentes? Vocês lembram? São sim. O que são segmentos adjacentes? Compartilha um ponto, né? Eles compartilham um ponto e eles têm que estar na mesma reta, não tem? Sim. Eles têm que estar colinear, então tem que satisfazer as duas coisas, né? Então sempre é bom estar com essas definições na cabeça, gente. É muita definição, mas é preciso, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Segmento adjacente, né? Cadê? Aqui, ó. Se os segmentos são consecutivos e colineares, dizemos que são adjacentes, tá? Então, eles têm que ser consecutivos e colineares. Deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar. Não. Então, só aqui, ó. Então eu tenho que AB. Então, aqui, para mudar esse A, eu venho aqui em mover, né? E aí, esse A eu vou colocar ele aqui, tá? Então, ele está falando que AB, ele é... O AB, e o BC, ele é adjacente. Então, eu venho pegar aqui, ó, vou pegar um ponto C aqui. Então, esses dois são colineares. E, se eu pegar o D, ele também vai ser colinear. Então, aqui, ó, tá falando somente isso. AB
e BC é colinear, BC e CD é colinear. Tradução, esse segmento está na frente desse, que está na frente desse, e os 3 segmentos são são lineares, e está na mesma reta, tá? Então, é isso que ele está falando. Então, aqui, de tal maneira que AB é o triplo de BC. Então, quando a gente vai tentar responder uma pergunta, principalmente vocês dando aula, vocês já tem que colocar aqui o que que é. Então, eu tenho aqui o AB, ele é igual o triplo de BC, certo? E BC é o dobro de CD. Então, aqui a gente tem que BC é igual o dobro. Então, é 2 vezes DC, certo? E eu tenho que o AD, ele mede 36 centímetros, né? Então, essas aqui são as informações, essas é a hipótese que nós temos. E aí, a gente tem a tese, que é o que a gente quer provar, tá? Então, a geometria funciona assim, tudo é hipótese e tese. A hipótese é o que eu sei, e aí o que eu quero determinar é a tese. Então, determine as medidas dos segmentos AB, BC e CD. Então, eu tenho esse aqui, e eu quero determinar o comprimento desse, desse e desse. Então, o que o exercício fala? Fala que esse... Então, deixa eu só puxar aqui, né? Vou pegar aqui. Eu tenho que... Esse aqui é 3 vezes esse. Então, vamos tentar colocar mais ou menos, né? 1, 2, mais ou menos aqui, né? E esse daqui é o dobro desse. Então, é assim, ó. Então, a figura mais correta é isso aqui, mais ou menos, certo? Então, é bom sempre desenhar, gente. Geometria vocês têm que desenhar, principalmente na hora de dar aula, né? Não tem como o seu aluno, só de você falar, ele entender. Só que tem que lembrar que o desenho, ele vai te auxiliar. Ele não pode ser assim, você não pode verificar só pelo desenho, tá bom? Então, eu tenho aqui, isso aqui é o que nós temos, né? Eu sei que esse tamanho aqui, ó, mede 36, né? Então, eu vou tentar resolver. Se eu pegar isso daqui... Então, tá. Só que aí eu tenho que A até o D, ele vai ser o quê? Vai ser o AB. Então, ele vai ser AB, certo? Mais BC, certo? Mais CD. Isso aqui tem que ser o AD, certo? Esse tem que ser o comprimento do AD. Deixa eu pegar aqui, cadê? Permitir. Então, nós temos isso aqui, certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho que o segmento AD, o grandão, tem que ser esse, mais esse, mais esse, né? Como é comprimento, não precisa nem colocar aqui essa setinha, tá? A retinha. Então, o que mais que eu tenho? Eu tenho essas igualdades, né? Então, eu consigo colocar tudo em função apenas de um deles. Então, eu vou colocar, por exemplo, se eu colocar aqui, eu vou colocar aqui x, certo? Eu vou colocar aqui o BC, ele vale quantos? O BC é 2 vezes o x. Então, aqui é 2x. E aqui, esse daqui é 3 vezes esse. Então, é 3 vezes o BC, que é 2x. Então, é 3 vezes 2x, que dá 3 vezes 2, 6x. Certo?
Então, aqui nesse caso, a gente simplesmente tem que somar esses comprimentos, né? Então, eu tenho aqui 6x mais 2x mais x tem que ser igual a AC, que é 36. Então, aqui eu tenho 6, 7, 8, 9. Então, 9x é igual a 36. Quantos que vale meu comprimento x, pessoal? X vale quantos? 4. 36 sobre 9, né? X vale 4. Então, essa seria a resposta, né? Então, aqui a resposta final é o CD é igual a 4. No caso, o BC é igual a 2 vezes o 4, que dá 8. E o AB é 6 vezes o 4, que dá 24, certo? Vocês acompanham aí, gente? Então eu vou ficar solitário aqui, eu fico chorando. Estamos Tá bom? acompanhando. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Aqui eu tenho a minha fala, né? E eu estou explicando para vocês passo a passo. Quando vocês vão responder alguma coisa no papel, alguma resposta para o aluno, vocês têm que escrever detalhado, igual eu fiz lá no exemplo de vocês, tá? Então, se vocês for, quando vocês for escrever a resposta aí, você não tem a fala, tá? Então, vocês têm que escrever tudo que vai acontecer. Aqui, como eu tive a fala, eu vou fazendo assim mais rápido, até porque o nosso tempo é bem curto. Então não dá tempo de eu fazer eu faria uma questão só. Mas em geral a gente tem que ir escrevendo tudo detalhado. Então aqui, por exemplo, você teria que escrever seja x igual a CD. Então, por essas equações, a gente tem que o BC é igual a 2x e o AB é igual a 6x. Substituindo nessa equação, a gente tem isso. E aí vocês vão fazendo bonitinho, tá? Então tem que escrever, até porque vocês têm que treinar a escrita de vocês na hora de vocês for ser professor, tá? Para escrever bem para os alunos, para ensinar os alunos, tá? E vocês sempre têm que pensar na cabeça de vocês. Quando eu vou responder uma pergunta, eu estou respondendo para o outro. Então não é o que eu sei, você tem que mostrar para o outro como é que é, porque isso é ser professor, tá bom? E eu tenho certeza que aqui todo mundo vai ser excelente professor, certo? Certo. Vamos lá, o que mais que eu tenho que fazer? Agora aqui, ó. Seja P, A, Q e B pontos distintos sobre uma reta R. Nessa ordem, né? Então ele tá nessa ordem bonitinha. Se PA e QB são segmentos congruentes, então mostre que PQ e AB são congruentes. Vocês viram que eu falando parece que não dá para entender nada, né? Tipo, gente, vamos falar a verdade, né? Assim, falando só é muito difícil. Então, o desenho, né, apesar que ser difícil, ele é essencial, tá? Eu também sou péssimo de desenhar, tá, gente? Mas, graças a Deus, existe o GeoGebra. E na escola de vocês vai ter lá vai ter um computador, né, para vocês. Se Deus quiser. Então, por isso que é necessário GeoGebra. Então, vamos pegar aqui primeiro uma reta R, né, e os pontos que ele pediu. Então, aqui... cadê o meu coisa? Não. Eu quero esse, GeoGebra. Né? E desse lado aqui eu quero esse. Aí. Isso. Vamos lá. Então, o GeoGebra está aqui, né?
A gente não usa essa versão, a gente usa a versão de gráfico, tá? Então eu vou pegar essa aqui, a de geometria, desculpa. Então aqui eu vou deixar aqui, tá? Vamos só diminuir isso aqui para ficar mais fácil, assim. Isso. Então tá. Então seja uma reta R. Então eu vou pegar aqui, ó, reta. E vou colocar minha reta R. Então ele tem aqui o ponto A. Deixa eu. E aí eu tenho que pegar a setinha, tá? Para mover os elementos. Então eu pego essa setinha, esse A aqui, chego para cá, porque ele falou que antes do A tem um P. Então eu vou colocar um ponto P ali. Então eu pego aqui, ó, clico na reta, coloquei uns. Ah, professor, ele escreveu C e não P. Então você pode vir cá, ó, aqui no algébrico, clica aqui e coloca o P, tá? E aí mudou do jeito que o computador, o exercício pediu. E você quer o Q, ele está entre A e B. Então eu vou pegar aqui, ó, nas ferramentas, vou pegar um ponto Q aqui, né? E aí você vem cá, ó, não é C, é Q. Então eu vou trocar o nome dele, Q. Tá? Lembrando que ponto sempre a gente coloca letra maiúscula, tá? E aí, e reta é letra minúscula. Vocês podem ver que se o nome dessa reta aqui é R, né? Cadê? Aqui ele colocou F, né? Mas se você quiser, pode mudar para E, tá? Se você quiser aqui, ó, ficar igual exercício, é só mudar o nome, tá? Então aqui a gente já tem, né, o que ele pediu. E aí você vai vir aqui, ó, seja P, A, Q e B, pontos distintos sobre a reta R, nessa ordem. Você tem que PA e QB são segmentos congruentes. Então vamos lá. Ser congruente, gente, é sinônimo de ser igual. É porque pode ser igual um longe do outro, tá? Então a gente fala congruente porque igual, 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 é como se fosse o mesmo segmento, tá? Mas é só linguagem matemática mesmo. Mas na cabeça de vocês pode pensar em tamanho igual. Isso é ser congruente. E tá no mesmo sentido e direção, tá? Então eu tenho aqui o ponto P, A, ele é congruente, aí eles usam 3 setinhas, A, Q, B. Então vamos tentar colocar eles congruentes aqui, né? Então vamos pegar a setinha e deixar esses pontos congruentes. Ou seja, deixar eles de tamanho igual. Então aqui eu tenho aqui o P e o A, o P e o A, e o Q e o B tem que ser do mesmo tamanho. Então tem que pegar aqui, ó. Esse tem que ser o mesmo tamanho desse. Se você estiver na dúvida se está do mesmo tamanho ou não, deixa eu maximizar aqui, você vai poder fazer aqui, ó. O computador, ele te dá, por exemplo, aqui, ó, distância, né? Você pode colocar aqui de P e A, tá? P, vírgula, A. Vai funcionar, tá, gente? Desculpa. Então, deixa, foi mal aí. Distância, né? E aí você vem aqui, distância entre ponto e objeto. Então, você vai colocar a distância de P até o A, é 3,5. E ele falou que tem que ser igual à distância, né? E aí você vem aqui e escreve distância. E aí, ponto e objeto, a gente tem o ponto B e Q, tá? Então, aqui tá 2,6. Então, eu tenho que chegar isso aqui mais para cá. 2,7, 3. Vamos deixar no 3. 3. E gente, organizar assim para ficar bem parecido, certinho, é importante principalmente para os alunos, tá? Então a gente tem aqui, ó, esse tamanho é igual a esse, que é o que o exercício pediu. Então eu tenho que mostrar agora. Então aqui, ó, ele pediu aqui. Então a hipótese é essa, tá? A hipótese é que
esses pontos estão desse jeito, né, que está no desenho, certo? Então, eles estão desse jeito. E ele quer que você mostre. Então, aqui eu já desenhei. A gente pode vir aqui, ó. Eu gosto de usar essa ferramenta de capturar. Então, para quem quiser fazer o exercício aí no GeoGebra e depois copiar lá no Moodle, fica à vontade. Aí eu copio aqui, ó. E tá aqui. Então, a gente tem isso aqui, né? Essa é a hipótese que nós temos. Então, eu tenho que esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui, ele é igual a esse, né? E aí, o que ele pediu para provar? Mostre que PQ e AB são congruentes. Então, eu tenho aqui, ó, que o P até o Q tem que ser igual, congruente, de A até B, tá? Gente, parece coisa de outro mundo, né? Mas olhando para o desenho é óbvio. Só que vocês têm que demonstrar, tá? Usando álgebra, usando conta. Então, isso aqui é a hipótese. Então, eu tenho que o P e o A, ele é congruente a Q e o B. Lembra que lá no exercício de vocês eu ensinei a somar pedaços? Então, eu vou pegar esse daqui, ó, eu vou somar com esse pequenininho. Eu vou somar A até Q dos dois lados. Então, vai ficar P, A, mais A até Q. É congruente. Se eu somei de um lado e somei do outro, a gente vai manter a igualdade, certo? Certo? Então tá. Então aqui, ó, eu tenho de P até A mais A até Q, de P até A, de A até Q, então isso aqui vai ser de P até Q, certo? Assim que soma segmento. Isso aqui é congruente, né? Gente, aqui, ó, eu tenho e aí A até Q, de Q até B. Então, eu tenho aqui, ó, de A até Q, de Q até B. Então, isso aqui quer dizer que é de A até B, certo? Que é o que ele pediu. Ele pediu para PQ é congruente a esse. Então, é isso. Tá? É só somar o termo e você saber somar os segmentos, tá bom? Pessoal, dúvida até agora de como usar o GeoGebra, dos exercícios? Tá tranquilo? Já posso passar a prova hoje mesmo? Alguém? Tá de boa? Pessoal, assim, o que é uma... Tranquilo, né? Uma coisa que vocês têm que aprender bem, até que no remoto é muito difícil, porque a gente não tem como passar muitas atividades de escrever. Então, uma coisa que vocês têm que aprender bem aqui é vocês a escrever e saber demonstrar alguns teoremas, né? Porque na sala de aula, por exemplo, vocês vão ter que provar, sem prova por enquanto, né, Thiago? Você viu que o GeoGebra ajuda bastante, Jéssica, e ajuda também na aula. Eu dava aula no IF para o ensino médio, gente, é impossível. Eu não dou conta da aula de geometria sem GeoGebra, porque, primeiro, eu sou péssimo no desenho, e ele aqui ajuda bastante, gente, ele é maravilhoso. Vocês sabem mexer no GeoGebra, assim, ele é fantástico, né? Ele ajuda bastante, porque imagine se eu com essa minha letra toda, como que fala? Toda tremida por causa dessa mesa digitalizadora que é ruim escrever nela, vocês não iam estar entendendo nada. Então é muito importante, o GeoGebra ajuda bastante, tá? E fazer desenho ajuda bastante para orientar, para você saber interpretar o problema de geometria, tá bom? Porque o que vocês têm que ter capacidade?
de pegar um exercício de Enem, de Olimpíada e saber fazer para os seus alunos, tá? Porque vocês vão sair daqui e vão ter que preparar os alunos de vocês para as Olimpíadas, para o Enem, né? E o Enem, vocês já fizeram o Enem, né? Com certeza. Não existe questão tipo calcule. Não existe questão calcule no Enem. Não existe questão determina a área. Isso aí é ilusão, né? O que vocês vão ter que ensinar seus alunos é interpretar texto e saber usar o conteúdo, né? Então, por isso que é muito importante essa ideia de, de interpretar texto, né? Tem muita dificuldade com tecnologia, Jéssica, mas você vai aprender ele. Ele é muito intuitivo. Se você tem que pegar, né? Ele o GeoGebra no celular é mais ruim. Mas aqui no computador, depois que você pega a manha, ele é muito intuitivo, não fica difícil não, tá? Vai que você aprende. Mas fazer à mão também pode. Hoje em dia também tem daquelas réguas, né? Daqueles compassos gigantes para quadro que ajuda bastante, né? Ajuda muito. Beleza, pessoal? Nessa daqui, vamos para outra? Então, essa daqui, ó, seja 4 pontos A, B, C e D dispostos sobre uma mesma reta, nessa ordem. De tal forma que AC e BC sejam congruentes. Demonstre que o segmento AB e CD são congruentes e que o segmento AC e AD têm o mesmo ponto médio. Vocês viram como é que é complicado, assim, lendo? Eu, pelo menos, parece que não falou nada com nada. Então, sempre tem que ir devagarzinho, principalmente com o aluno, quando vocês for dar aula, para ele entender, né? Então, seja 4 pontos A, B, C, D dispostos sobre uma mesma reta nessa ordem. Para aí. Então, vamos fazer isso, né? Então, vamos brincar com GeoGebra. Eu vou convencer a... vou convencer a Jéssica a gostar do GeoGebra até o final do curso. Tá, Jéssica? Então, a gente pega o GeoGebra, né, aqui. Lembrando que a gente não quer essa malha, porque a gente não está estudando geometria analítica, a gente está estudando geometria plana. Então, eu vou pegar a gente quer um segmento de reta, deixa eu... Um exercício seja 4 pontos dispostos numa mesma reta. Então, eu vou pegar primeiro uma reta, né? Ela é determinada por 2 pontos. Então, já vai aparecer esses 2 pontos aqui, tá bom? Ctrl Z. E aí eu venho aqui, ó, para mover o ponto, eu venho aqui em mover. E aí eu pego, só vou juntar ele aqui, porque são 4 pontos. A, B, C, D. Quando o exercício dá assim a ordem já bonitinha, é maravilhoso, né? Porque o computador já faz isso automaticamente. Depois, o que é para você fazer? Vamos lá, no exercício aqui. Gente, essa ferramenta também aqui, o OneNote, é do Windows, eu gosto bastante dela, tá? Ele também aqui, ó, faz retas, tá? Ele faz reta, faz pontos, tem que ficar à vontade. Sejam 4 pontos A, B, C, D dispostos sobre uma mesma reta nessa ordem. Nós já colocamos lá. De tal forma que AC e BD sejam congruentes. Então, a hipótese, gente, a hipótese é o que eu tenho, é o que eu sei que é verdade. Então, eu sei que AC é congruente a BD, certo? Demonstre. Então, demonstrar é a tese, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de hipótese, tá? Então, o que eu tenho, o que eu sei, a gente vai chamar de hipótese. E o que eu vou provar é a tese.
Todo teorema é dessa forma. Isso aqui é como se fosse um mini teorema, tá? E o que é um teorema? É uma coisa que eu demonstro, que eu uso para provar. Só que os gregos, eles assim, eles queriam provar tudo. Só que eles falaram, não, tem uma hora que tem algumas coisas que eu tenho que aceitar. O que a gente tem que aceitar é o que eles chamam de axioma, né? Hã? Então aqui, ó, demonstra que os segmentos AB e CD são congruentes. Então eu tenho duas coisas. Eu tenho que provar que AB é congruente a CD, certo? E, além disso, eu tenho que mostrar que o ponto médio de BC e AD são iguais, certo? É isso. Então, para fazer isso, vamos lá? Então, a hipótese minha é que AC é igual a BD, né? Então, vamos jogar isso no GeoGebra. AC é igual a BD. Então, isso aqui que eu quero isso, né? Um jeito também de ver, em vez de colocar lá a distância, gente, coloca aqui, ó, A até B. E coloca aqui, ó, de C a D. Quando você vir aqui na álgebra, o segmento AB, ele mede 2,2. O segmento CD mede 2,1, tá? Então, é um jeito também de você, em vez de escrever distância, tá? Então, eu venho aqui na ferramenta, eu venho aqui, eu quero esse um pouquinho mais para cá. Foi demais. Aí, agora sim, tá do jeito que eu quero, né? Aqui esses dois segmentos são congruentes. Então, eu vou pegar aqui, já vou tirar a foto, né? Então, para vocês que for dar aula no quadro, né? Igual a colega falou que não gosta do GeoGebra e prefere fazer no quadro, tem que fazer proporcional para o aluno entender, tá, gente? Porque, nossa, tem professor que faz muito desproporcional, confunde a cabeça do aluno todinha. Então, aqui a gente tem que esses aqui, ó, o AC, ele é igual a BD. Ah, na verdade, que tem que ser igual a esse. Desculpa. Então, eu sei que esses aqui são iguais, né? Esse tamanho aqui, ele é igual a esse. Então, a gente tem isso aqui, né? E isso aqui é a hipótese. A tese, eu tenho que mostrar que AB é igual a CD, tá? A ideia é bem parecida com aquela outra, né? Então, esse aqui eu vou chamar de A, tá? E esse aqui é B. Então, para provar o A, eu tenho o seguinte. A gente sabe que A, C é igual a... Vamos colocar assim, vamos deixar assim. Eu tenho que AC é igual a BD. Esse tamanho são iguais, né? Isso aqui são congruentes. Então, esses dois tamanhos é igual, eu tenho que mostrar que esse tamanho é igual a esse, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu posso subtrair esse tamanho dos dois lados. Então, eu posso pegar aqui, ó, AC menos o BC tem que ser igual a BD menos o tamanho BC. Se eu subtrair dos dois lados, a igualdade se mantém, não mantém? Então, o que acontece? Só que aqui, se eu pegar esse tamanho inteiro, de A até C, e subtrair de B até C, o que sobrou é A até B. Então, aqui vai ficar A até B, tem que ser igual. Se eu tenho de A até D, e eu tirei de B até C, o que sobrou foi CD. Então, isso aqui é
CD. Se o comprimento é igual, quer dizer que eles são congruentes, né? Então, a gente tem que esses dois segmentos são congruentes, a gente provou o A. Acabou aqui, tá bom? Dúvidas? Fazendo isso, eu provei que o ponto médio entre eles são iguais. Não. Fazendo isso, você mostrou que o AB é congruente a CD, que esse tamanho aqui é igual a esse. Você provou que Ah, esse é igual a esse, tá? então falta a parte B ainda. Falta a parte B. Agora a gente tem que provar a Ah, parte B. Tá bom? tá bom. Então, a parte B, como é que a gente faz para mostrar que eles são iguais? Vocês têm alguma ideia? Parece tão óbvio, né, gente? Ai, ai. É estranho, né? Para Vamos lá. mim não parece óbvio. É óbvio. Vamos lá. O que que é o ponto médio? É a média dos dois, né? Então, eu vou pegar M, eu vou pegar esse M aqui, ó, o ponto médio de B até C. Então, a gente pega isso aqui, ó, seja M, o ponto médio, de C de BC, certo? Então, eu peguei aqui o ponto médio de BC. Deixa eu ver quem é o colega. O que que eu tenho que mostrar? O que que o exercício está pedindo? Ele tem que mostrar que esse ponto médio, que é o ponto médio de BC, tem que ser igual ao ponto médio de AD, certo? Então, esse ponto médio aqui, que está no meio de BC, ele é o ponto que está no meio de A até D. Então, o que que eu vou ter que... Então eu tenho... E aí vamos agora separar o que que eu tenho e o que que eu quero mostrar, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Então aqui tá é o ponto médio de BC. Deixa aqui quieto, tá? Então, Acho que eu entendi o que tem que fazer agora. então tá, entendeu, né? Então aqui, ó, o que que eu tenho? Então vamos colocar aqui a hipótese. A hipótese é o seguinte: eu sei que o BM tem que ter congruente, né, ou igual, né, o tamanho a MC, não é? Porque ele está no meio desses dois aqui, ok? Isso aqui é a minha hipótese. Para mim terminar o resultado, eu tenho que provar a tese. Qual que é a tese que eu tenho que provar? Que o A até M tem que ser igual a M até D. Para me mostrar que o M está no meio de A até D, eu tenho que mostrar isso, que esse tamanho é igual a esse, concordam? Então eu peguei o ponto médio de BC, ou seja, eu peguei o ponto médio, deixa eu só apagar isso aqui que eu acho que facilita, né? Eu peguei o ponto médio, o ponto do meio desses dois, ok? Deixa eu tirar isso aqui também. Então eu peguei o ponto médio desses dois. Então eu sei que esse lado aqui, isso aqui eu sei, ele é igual a esse. Esses dois lados aqui são iguais. Esse aqui é igual a esse. Agora eu tenho que mostrar que esse daqui é igual a esse. Porque se eu mostrar isso, o M vai ser o ponto médio de AD, que é o que ele quer mostrar. Tá bom? E aí, o que que a gente sai? A gente sai daqui da hipótese e chega na tese, tá? E a ideia é a mesma do de cima. Olha aqui, ó, gente. Como é que eu provo isso? Eu tenho que o BM é igual a... O BM é igual a MC, né? Isso aqui é a minha hipótese. Deixa eu só ver quem está querendo entrar.
Então tá. Então eu peguei o ponto médio de. Cadê? Eu peguei o ponto médio de. Eu peguei o ponto médio de AB e eu tenho que mostrar que ele é o ponto médio de AD. Então eu tenho que esse pedaço é igual a esse, tá? Então eu tenho que mostrar que esse grandão aqui tem que ser igual a esse grandão aqui, tá? Então aqui eu vou sair daqui, né? Eu tenho que BM é igual a MC, tá? Para me mostrar, para aparecer o A até M, eu tenho que somar A até B, certo? Então eu vou somar A, B daqui. Então A, B mais BM. Se eu somei de um lado, eu tenho que somar do outro. Então eu vou chamar aqui, ó, A, B mais MC. Então eu somei dos dois lados o mesmo termo. Só que o que acontece? No exercício 1, aqui no A, eu mostrei essa igualdade. Então eu posso usar ela. Se eu mostrei, eu já posso usar, tá? Então aqui eu vou usar, e aí então o que acontece? Eu posso trocar AB por CD. E eu vou trocar desse lado aqui, ó. Então vai ficar AB mais BM tem que ser igual, e aí eu vou trocar aqui por CD. Então vai ficar CD mais MC. E aí agora, só finalizando, né? É a mesma ideia que eu já fiz anteriormente. De A até B, de B até M, é AM. Tem que ser igual. De M até C, de C até D, é o MD. Então, isso implica que M é ponto médio. De AD. Por quê? Porque ele está bem no meio. Porque a distância de A até M é igual à distância de M até D. Tá? Então, eu peguei o ponto médio de BC e mostrei que ele é ponto médio de AD. Tá bom? Complicado? Ô, Yuri, eu tenho uma dúvida. Sim? Volta lá no Fala, Thiago. Note. Pode falar. Tem como voltar no OneNote? Aham. Boa noite. Qual? Décimo. Aqui. Essa que você acabou de explicar. Isso. Nessa linha aí, AB mais BM, o que você fez para reduzir para só AM? O que você fez para retirar o B e o C? AM, então, esse aí a gente faz a soma de segmentos. Aqui eu coloquei para vocês soma de segmentos. Deixa eu lembrar se eu coloquei. Não coloquei aqui, né? Mas tudo bem. Então, assim, você pode somar dois segmentos, tá? Quem que falou? O Thiago, né? Foi eu. Mas na verdade não é a dúvida. É porque ali, ó, tem AB mais BM, certo? É a soma de segmentos, Aham. que é igual a CD mais MC. Só que na linha de baixo já só tem AM. Eu queria saber o que foi que você substituiu. Qual foi a ideia? A ideia é essa daqui, ó. Você tem aqui esse segmento AB, tem esse segmento AB, mais o segmento BD. Deixa eu apagar isso aqui. Então você tem esse segmento mais esse. Então tem que dar o grandão, não é? Se eu Certo, aham. É isso que eu usei. Então eu tenho o segmento AB mais o segmento BM e eles são adjacentes, então eu posso somar. Se eu tenho segmento AB mais BM, ele é o grandão, ele é o segmento A até M. Entendeu? Ah, tá. É só isso. Aham. A soma de segmento é essa. É você pegar dois segmentos adjacentes, então você pode meio que cancelar o ponto do meio. A ideia em geral é essa, né? Você cancela aqui o ponto do meio. Então
Tô pegando esse segmento mais esse, então é o segmento grandão. Entendi, não, agora entendi. Beleza? E Obrigado. aí do outro lado é a mesma coisa, tá? Uhum. Valeu. Valeu, gente. Pessoal, deu para entender? Foi boa a aula? Vocês querem que eu repita mais aulas assim? O que vocês acharam? Foi ótimo. Foi ótimo, né? Eu acho que dá. Ah, com certeza a gente quer mais aulas assim. É Sempre, bem então. melhor com o professor explicando Sim, eu acho que que a gente lendo só o material. leitura fica difícil, né? Ainda mais que é o primeiro contato, né? De demonstração dessas coisas, né, Jéssica? Então Sim. vamos fazer assim, vamos colocar uma aula, vocês podem ser uma aula por semana. Quem não puder ver, eu deixo gravada, tá bom? Eu acho ótimo. Então tá. Então podemos deixar nesse horário das 7 às 8 Pra mim, tudo na bem. sexta? Ou pode ser na quarta, quinta, segunda, quarta e sexta, tá? Por mim, na sexta tá ótimo. Tá, Eu só posso na sexta. fechou então. Toda sexta-feira eu vou estar aqui e vou fazer exercícios com vocês. Agora o conteúdo eu não vou explicar aqui porque eu acho que eu acho que ganha mais eu fazendo exercícios na prática, entendeu? Aqui com vocês. Eu acho que vai ser bem melhor, tá? Então eu vou tentar fazer os exercícios e vou. Já eu te respondo, Lucas. E vou fazer tipo um vídeo explicando o conteúdo de forma bem resumida, tá? Para vocês. E aí eu faço um vídeo sozinho gravando, que aí eu acho que a gente ganha tempo, tá bom? Obrigadão, gente. Foi muito bom ter vocês aqui, tá? Até semana que vem. Cadê o Lucas? Quem perguntou aqui? O Lucas? Deixa eu ver a pergunta. Lucas, você pediu para ser 7h30. Você pode chegar atrasado, mas qual é o problema? Eu dou aula agora, 8h30, eu tenho que estar lá na UFG. Eu estou em casa, eu vou correr agora para a UFG para chegar lá e já dar aula 8h30, tá? Então, se a gente começar às 7h30, 8h30 já começa a minha aula, eu não consigo chegar lá, infelizmente, tá bom? E aí eu vou deixar Mas, ô, Yuri, tem como deixar gravado, não? Sim, sim, Acho que dá pra ajudar o Lucas. beleza. Lucas, eu vou deixar gravado, tá? Não, eu acho que você não vai perder, não, mas infelizmente eu não consigo, tá? E aí eu vou deixar gravado para vocês aí, a gravação, toda semana fica gravado, e aí você tira suas dúvidas quando você entrar na sala, tá bom? Tudo bem? Fone de ouvido, em que sentido? Tá ruim o áudio? Acho que ele tá falando no sentido de só ouvir a aula. Eu acho que é melhor assistir e ver, né? Assistir mesmo. É. Não, beleza. Se é 7 horas, fica bom. Não, então é isso, pessoal. Então, boa noite, bom descanso. Obrigadão aí pela presença e espero que tenhamos um ótimo curso. E qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar vocês, tá bom? Boa noite, até mais. Boa noite, boa Tem noite. mais, Yuri? Não tem chamada não, tá, Lucas? Eu não vou cobrar chamada do vídeo, porque nem todo mundo pode estar aqui presente, tá? Então, a chamada, a presença de vocês vai ser contabilizada pelos exercícios que vocês vão fazer, tá bom? Obrigadão, boa noite.